os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Há 3 semanas atrás, o meu olho começou a pulsar. Sabe aquela tremedeira que dá no olho, que fica pulando? Alguém aqui já teve isso? Nossa, bastante. E o meu olho pulava o tempo todo. Eu estava me alimentando e meu olho pulando, eu estava conversando e meu olho pulsando. E aí eu fui no Google e fiz algumas pesquisas. E eu descobri coisas interessantes. Você sabia, por exemplo, que o nosso olho se movimenta mais de 100 mil vezes por dia? Não é 100 mil vezes por mês, são 100 mil vezes por dia. É quase um trabalho escravo. Diante disso, eu fiquei pensando na importância dos olhos. E para falar a verdade, agora eu também estou pensando na importância dos pés. Mas a mensagem é sobre os olhos. Talvez a maior porta do ser humano não sejam os ouvidos e nem a boca, mas sim a visão. E talvez seja exatamente por isso que Jesus escolhe essa figura de linguagem, para expressar para a gente o seu ensinamento sobre o verdadeiro valor da vida. Agora, o que será que Jesus quer dizer quando ele usa a expressão os olhos? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então, é que essa é uma figura de linguagem. E nós precisamos entender que o versículo anterior, ele nos ajuda na interpretação desse texto, porque o versículo anterior está falando sobre as riquezas terrenas. E Jesus ele vai continuar falando praticamente sobre o mesmo assunto, porém com uma linguagem um pouco diferente. No versículo 21 ele diz assim: aonde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro. E agora nos versos 22 e 23, ele vai nos mostrar que se o corpo segue o desejo do meu coração, então são os olhos que alimentam o meu coração. Quem é que está alimentando o meu coração para que ele direcione o meu corpo? Quem é que está alimentando a minha visão para que ela direcione o meu corpo? O próprio texto bíblico nos responde, e eu vou ler na versão A Mensagem. Os olhos são a janela do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, o seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Nesse texto, Jesus não está falando do globo ocular em si, até porque nessa passagem, Jesus ele inclui a todos. Aqueles que podem enxergar, mas também aqueles que não enxergam. Aqueles que têm uma boa visão, mas aqueles que não enxergam perfeitamente. Por isso, quando o texto diz, os olhos são a lâmpada do corpo, o que na verdade ele está se referindo não é ao olho em si, mas sim ao olhar, à visão. É a maneira como você percebe tudo o que está à sua volta. É a maneira como você enxerga a vida. É a maneira como você interpreta a atitude das pessoas para com você. É a maneira como você julga as pessoas. A luz do corpo está no olhar. Quando você olha com olhos de bondade, tudo o que você vê é bom e o seu corpo então é luminoso. Mas quando você enxerga com os olhos da maldade, então o seu corpo se torna um lugar tenebroso. E é exatamente por isso que essa palavra não refere-se ao olho, mas ao olhar, à visão, ao enxergar, ao interpretar. Ou seja, o que Jesus Cristo está tratando nesse texto é a maneira como nós enxergamos a vida. É a maneira como nós enxergamos as pessoas. É a maneira como nós enxergamos os fatos. E é exatamente por isso que nós devemos cuidar do nosso olhar. Nós devemos cuidar do nosso olhar porque muitas vezes o pecado ele começa no próprio olhar. Gênesis verso 3 diz, e viu a mulher que a árvore era agradável aos olhos. Gênesis 19, 17, Deus iria destruir a cidade de Gomorra. E os anjos eles dizem, não olhem para trás. Mateus 5,29, se o teu olho lhe fizer pecar, arranque-o. 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Como é que nasce a inveja? Como é que nasce o adultério? Como é que nasce a gula? Como é que nasce a pornografia? Devemos cuidar dos nossos olhos por conta do que eles podem ser, mas também por conta do que eles podem fazer. E de acordo com a palavra de Deus, eles podem ser tanto uma lâmpada forte e potente, quanto uma lâmpada apagada e queimada. Eles podem ser tanto luz quanto trevas. Lucas 11, verso 35, Jesus diz que nós devemos reparar em que tipo de olhos nós temos, para que nós não sejamos enganados pelos nossos próprios olhos.
E o contexto desse texto é de rejeição ao ensino e ao ministério de Jesus. E Jesus está mostrando para essas pessoas que elas o rejeitam porque elas estão cegas, porque elas estão com um coração com maldade, corrompido. Se essas pessoas tivessem olhado para Jesus com os olhos bons, elas teriam percebido que aquele era o Messias que elas tanto esperavam. Mas como o texto nos diz, os olhos maus não só nos levam às trevas, mas às grandes trevas. Por conta disso, aquelas pessoas não enxergaram Jesus como Messias. Mas em Lucas, no próximo versículo 36 do capítulo 11, Jesus diz: se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luminoso e ele então resplandecerá como uma candeia. Aqui Jesus está falando da potencialidade do nosso coração. Ele está falando do que a luz é capaz de fazer. Se lá no meu coração eu tenho cultivado bondade, então o meu corpo expressará essa bondade através de atitudes práticas. E o meu corpo será, como Jesus disse, uma candeia que ilumina o mundo que vive em escuridão. Uma lanterna que traz direção, que traz foco para a vida das pessoas. A luz que é capaz de guiar os cegos. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, cuida do teu olhar. Cuida do teu olhar. Pois ele foi lhe dado para gerar luz, mas se você não cuidar dele, ele pode gerar trevas. Quando você não cuida do seu olhar, você se torna duplamente cego, porque você já não é mais capaz de enxergar o teu próximo, mas também não é capaz de enxergar a si mesmo. Você não é capaz mais de discernir o que acontece à sua volta, mas também você não é capaz de discernir o que está acontecendo dentro de você. Agora, diante de uma palavra como essa, como é que nós podemos cuidar do nosso olhar? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, é a nossa maneira de enxergar, é a nossa leitura do mundo, é a nossa maneira de interpretar que enche o nosso coração. E é por isso que nós temos que tomar alguns cuidados. Quando, por exemplo, você assiste um filme de terror, do que você está se alimentando? Quando você vê pornografia, do que você está se alimentando? Quando você passa dia e noite pensando em dinheiro, em como conseguir dinheiro, em como conquistar dinheiro, do que você está se alimentando? Quando você participa de jogos de azar ou você joga jogos de violência, do que é que você está se alimentando? Quando você só escuta músicas de violência, de traição, do que você está se alimentando? E se são todas essas coisas que estão dentro de você, como é que você acha que você vai enxergar a vida? Se não é com medo, se não é com violência, se não é com descrédito? Como você acha que você vai enxergar as pessoas se não é com maldade? Se não é com interesse? Como é que você acha que você vai agir? Como serão as suas atitudes se não for com arrogância e orgulho? A boca fala daquilo que o coração está cheio e são os nossos olhos, a nossa maneira de interpretar que enche o nosso coração. Por isso, experimente fazer diferente. Escute músicas que tenham letras legais. Veja filmes que tenham bons roteiros. Faça o bem, reparta o que você tem, ajude pessoas a crescer, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e o seu coração será bom. Alimente-se de coisas boas e você terá uma visão boa acerca das pessoas, acerca da vida. Quer saber exatamente como anda a condição do teu olhar? Quer saber exatamente como está a saúde do teu olhar num momento como esse? Basta você ver se eles têm produzido luz ou se eles têm produzido trevas. Basta você ver se você tem vivido em luz ou se você tem vivido em trevas. E se você não consegue discernir isso, pergunte àqueles que vivem com você. Pergunte àqueles que andam ao seu lado. O meu olhar, ele tem produzido luz na tua vida ou ele tem gerado trevas? A maneira como eu tenho enxergado, aquilo que eu tenho falado, como eu tenho vivido, tem sido luz ou tem sido trevas? Santifique o teu olhar. Não perca tempo. Santifique a tua maneira de enxergar. Santifique teu coração. É buscando sempre a melhor maneira de enxergar as pessoas que nós construímos um caminho melhor. Por outro lado, é tentando sempre encontrar o pior nas pessoas que nós construímos um caminho ruim, tanto para nós quanto para eles. Dependendo do olhar, aqueles que convivem com você podem até te chamar de esperto, mas para Deus você não passará de alguém maldoso, alguém que está vivendo na escuridão. Então, dependendo do olhar, você pode ser para Deus um filho da luz, mas para os homens, alguém bobo que vive tentando encontrar o melhor nas pessoas. Dependendo do olhar, cada um diga quem é. Dependendo do olhar, cada um mostra quem é de verdade, quem é em essência. Meu querido, cuida do teu olhar.
Esse texto está falando de uma visão doente, de uma visão sadia. E quando a nossa visão está doente, tudo fica sem cor, tudo fica sem vida, tudo fica sem nitidez, fica embaçado. Mas quando a nossa visão está sadia, em tudo há cor, em tudo há vida, você percebe os detalhes. Quando o nosso coração está puro pelo desejo de ver a Deus, os nossos olhos se abrem para ver Deus. E nós conseguimos enxergar em tudo o mover de Deus nas nossas vidas, o seu amor, o seu cuidado, a sua presença. Agora, o que significa dizer que os olhos eles são a candeia do corpo, que os olhos são a luz, a lâmpada do corpo? Certa vez eu vi um cineasta falar sobre o processo de enquadramento de uma cena. E o que mais me chamou a atenção foi o que ele disse. Na entrevista ele diz que no processo de enquadramento de uma cena, ele tem que discernir em relação a tudo o que ele vê, o que fará parte da história e o que não fará parte da história. Enquadrar algo é como jogar luz no que eu quero ver. Enquadrar algo é como jogar luz no que eu quero que as outras pessoas vejam. E em nossas vidas, na prática, no dia a dia, enquadrar algo é como selecionar entre tudo que os teus olhos estão vendo. É como enquadrar algo diante de tudo, o que você quer que faça parte da sua vida, da sua história, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E é exatamente isso que nos diz o texto bíblico. Os olhos são a janela do corpo. Ou seja, os olhos é que dão o enquadramento da vida. Na entrevista, esse homem continua dizendo: as imagens que entram dentro de nós, elas não são apagadas pelo nosso cérebro, mas elas continuam vivas, exercendo o seu papel. E é por isso o processo de enquadramento ele é tão importante. Quando a Bíblia diz os olhos são a lanterna do corpo, ou os olhos são a janela do corpo, o que ela está dizendo é que os olhos dão um enquadramento perfeito e exato daquilo que você quer que faça parte da sua vida, daquilo que você quer que fique na sua mente, nos teus pensamentos, nos teus sonhos. Ela está dizendo que você pode escolher jogar a luz naquilo que você quer ser, naquilo que você quer se tornar parecido, naquilo que você quer pensar, naquilo que você quer sentir. Por isso é muito importante nós não só focarmos de maneira certa, mas também focarmos naquilo que é certo. É como dirigir o seu carro por uma estrada deserta no meio da noite. Ao seu redor está tudo escuro, mas você anda no enquadramento que escolheu para seguir. E se você escolheu a estrada, você vai de forma tranquila, você está em segurança. Mas se você escolher outro caminho que não seja o correto, você está perdido e correndo perigo. Os olhos são como a lente de uma máquina fotográfica. Quanto melhor a lente, mais luz ela deixará passar e, portanto, melhor as fotos ficarão. Às vezes uma foto ruim não é por causa que o ambiente é ruim, mas porque a lente é ruim, porque a lente não deixa a luz passar. E eu estou dizendo isso porque muitos dos nossos problemas não estão no mundo. Muitos dos nossos problemas não estão nas pessoas, não estão nas atitudes das pessoas, mas estão na nossa maneira de olhar. Hoje muitos cristãos estão fora da igreja por causa da maneira equivocada como têm enxergado o cristianismo. Muitos casamentos estão destruídos por causa da maneira egoísta de um enxergar o outro. Muitos relacionamentos estão feridos por causa da maneira maldosa como um tem interpretado a atitude do outro. Muitos dos nossos problemas não estão nas pessoas, não estão nas atitudes delas, não estão nas situações, mas estão na nossa maneira de enxergar. Muitos dos nossos problemas estão na maneira como temos interpretado a vida. Para de fantasiar a realidade. Para de ver o mundo com os olhos fechados. Para de enxergar as pessoas com maldade. E abra os teus olhos para ver a beleza da vida. Abra os teus olhos para ver a beleza do teu casamento, para ver a beleza nos teus relacionamentos, na tua família, no teu emprego. Muitos dos problemas que temos vivido hoje estão na nossa lente, porque elas não têm deixado a luz entrar e por conta disso a nossa vida tem sido uma vida de escuridão, sem brilho, sem nitidez. Portanto, dizer que os olhos são a lâmpada do corpo é dizer que o nosso corpo está condicionado aos nossos olhos. Porque assim como a luz ilumina os caminhos, nos dando a direção, são os nossos olhos que determinarão o caminho que o nosso corpo irá seguir. O nosso corpo, na verdade, é escravo dos nossos olhos. Por isso eu tenho que te perguntar, aonde é que você tem colocado os teus olhos? Aonde é que você tem colocado os teus olhos? Porque são eles que direcionam o teu corpo. Respeitando as devidas exceções, nós só pegamos aquilo que vemos.
Nós só andamos pelos caminhos que enxergamos. Nós só compramos porque vemos. Quase tudo que o nosso corpo faz depende da nossa capacidade de enxergar, de ver as coisas. Se temos visão física, sabemos exatamente para onde estamos indo. Mas se nós temos visão espiritual, sabemos exatamente o que está acontecendo num momento como esse nas nossas vidas. Diante de tudo isso, de um texto como esse, o que nós precisamos entender é que o olhar ele tem um poder transformador. O olhar tem um poder transformador. Quando eu era criança, eu fui fazer uma viagem de trem com os meus pais, de BH para Vitória. Alguém já fez esse trecho? São mais de 12 horas de viagem. É um passeio incrível, mas é muito cansativo. E naquele tempo não tinha internet Wi-Fi, não tinha 4G, não tinha 3G, não tinha iPad, não tinha telefone. Então, para passar o tempo, como criança, eu ia de vagão em vagão, elegendo em cada vagão a pessoa mais feia daquele lugar na minha mente. Eu ia passando de vagão em vagão e eu ia escolhendo quem era a pessoa mais feia daquele lugar. E então, depois de escolher a pessoa mais feia, eu fazia o exercício de tentar encontrar nela coisas que fossem bonitas. E era até engraçado, sabe por quê? Porque quando eu olhava com a intenção de achar o bonito na pessoa, eu acabava mudando de ideia em relação a ela. Não que eu saía dali pensando, nossa, que pessoa bonita, mas pelo menos eu saía dali pensando, ela nem é tão feia assim. É interessante como a nossa motivação, ou a lente que usamos para enxergar as pessoas, muda o resultado. É interessante como a motivação pela qual temos usado para enxergar a vida muda o resultado, interfere no resultado. Se eu olhar para um problema querendo encontrar mais problema, eu vou ter problema ao quadrado. Mas se eu olhar para um problema querendo encontrar coisas boas, ensinamentos, aprendizados, talvez eu já nem tenha mais um problema. Isso acontece porque o olhar tem um poder transformador. Em 1 Samuel 17, versículo 48, nós temos a história de Davi e Golias. E eu tenho algo muito forte para te dizer em relação a essa história. A vitória foi decidida na forma como um olhou para o outro. Talvez Golias pudesse ter escapado com vida se ele não tivesse olhado com tanto desprezo para Davi. E enquanto todos olhavam para Golias com medo por causa do seu tamanho, Davi viu em Golias a impossibilidade de errar o alvo. Davi viu no gigante um grande alvo desprotegido, enganado por um falso Deus. O olhar, ele tem um poder transformador. Ele tanto define quem você é hoje, como quem você será. Ele pode, por exemplo, dependendo da forma como você enxerga a vida, tanto te transformar numa pessoa abatida, amargurada, triste, quanto numa pessoa divertida, alegre, espontânea, leve. Porque o que precisa ficar claro, o que nós precisamos entender, é que o olhar muda em nós o significado do mundo. O olhar muda em nós o significado das pessoas. Tem pessoas que reclamam porque tem que acordar cedo para ir trabalhar. É verdade ou não é? Mas hoje em dia tem pessoas agradecendo a Deus porque tem um emprego e por isso acordam cedo. Tem pessoas que reclamam porque tem que acordar no meio da noite para dar mamadeira para a criança, para trocar a criança. Enquanto tem muita gente agradecendo porque tem filhos. Tem muita gente reclamando do salário que tem. Enquanto tem pessoas num mundo e num tempo de crise agradecendo a Deus porque tem um salário. Pelo olhar, o seu mundo ele pode ser tanto criado quanto destruído. Pelo olhar, você pode tanto crescer quanto ficar parado no tempo. Tudo depende da forma como você está enxergando. Às vezes você vê uma pessoa vivendo uma vida tranquila, num lugar tranquilo, mas essa pessoa reclama tanto que parece que a vida dela é um inferno. Mas ao mesmo tempo você vê uma outra pessoa vivendo num lugar difícil, tendo uma vida difícil, mas essa pessoa ela tem uma alegria, uma leveza tão grande que parece que ela não tem problema, que a vida dela é uma maravilha. Por que esses opostos? Por que isso acontece? De onde vem essa diferença? Essa diferença vem do olhar, porque o olhar muda o mundo à nossa volta. O olhar muda o significado das coisas. Muitos pensam que serão felizes só quando comprarem um carro importado ou fizerem uma viagem para fora do país. Mas a verdade é que você não encontrará satisfação nessas coisas, porque o verdadeiro contentamento não vem de momentos específicos como estes. O verdadeiro contentamento vem de você aprender a olhar com a vida por uma ótica diferenciada. Ele vem do exercício de olhar para o mundo de uma forma diferenciada. O verdadeiro contentamento vem de olhar para as pequenas coisas da sua vida, do seu dia a dia, com gratidão, com singeleza de coração.
Paulo, enquanto estava preso, não disse que ele era prisioneiro de Nero. O que ele diz é que ele era prisioneiro de Cristo, porque ele sabia que no momento em que Deus quisesse libertá-lo, ele seria liberto. E isso trazia esperança para o coração de Paulo. Não fazia que o seu coração ficasse abatido, pelo contrário, trazia convicção, trazia fé, esperança, alegria. Paulo aprendeu a olhar com os olhos espirituais. E por causa disso, tendo muito ou pouco, ele estava contente, porque ele sabia que no muito ou no pouco, Deus estava no controle. Isso dava autoridade no ministério dele. O que define o ser humano é a forma como ele enxerga. Por isso eu tenho que te perguntar, como é que você tem enxergado a sua vida? Como é que você tem enxergado as pessoas? Como é que você tem enxergado a atitude das pessoas para com você? Porque o olhar maldoso, ele subtrai a verdade. A malícia, ela falsifica a realidade. Olhos maus embaçam até os dias bons, distorcem os valores e atribuem falsas percepções acerca daqueles que estão ao nosso lado. Enquanto que olhos bons possibilitam uma visão correta de cada momento da vida, fornece a capacidade de enxergar o valor daquilo que nós possuímos, de ver as pessoas como elas realmente são. Os puros de coração são aqueles que veem as coisas exatamente como elas são, sem projetar nelas nenhuma falsificação, sem projetar nelas nenhuma maldade. Quando o olho é bom, ele enche o corpo de luz, e quando o nosso corpo ele está cheio de luz, nós passamos a iluminamos os nossos relacionamentos, a nossa família, por onde quer que passamos, fazemos a diferença. E a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. De quem que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando daqueles que têm um olhar que primeiro se ilumina, mas há quem se candidate a ser a luz do mundo vivendo em profunda escuridão. Porque fala a verdade, é mais fácil de brincar de ser a luz do mundo do que limpar o próprio olhar. É mais fácil brincar de ser a luz do mundo do que santificar o próprio coração. Meu querido, não espere a luz do mundo se acender para ajudar o seu olhar. Jesus, numa manhã como essa, pode ser a luz do seu olhar, porque Jesus é a luz que dissipa a escuridão que há dentro de nós. Jesus é a luz que brilha através de nós, e quando a luz de Jesus passa a brilhar através das nossas vidas, sabe o que acontece? O olhar gera amor. O olhar gera amor. Estudando mais a fundo a maneira como Jesus amou as pessoas, eu pude perceber. E eu me surpreendi com a quantidade de vezes que Jesus parava tudo o que ele estava fazendo, sabe para fazer o quê? Para olhar para as pessoas. Olhando para a forma como Jesus amou, eu percebi, eu me surpreendi com a quantidade de vezes que ele parava tudo o que ele estava fazendo para olhar para as pessoas. Em todos os atos de amor e bondade de Jesus, ele olhou primeiro. O olhar de Jesus precedia as suas atitudes. Dá uma olhada nos seguintes textos. Mateus 9,36, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Marcos 10,21, Jesus olhou para ele e o amou. Lucas 10:33, 34, quando o viu, teve piedade dele. Lucas 7, Jesus está visitando uma cidade chamada Naim, quando de longe ele vê uma multidão passar, e ao olhar para aquela multidão ele percebe que é um funeral, e ao olhar para aquele funeral ele encontra uma mulher chorando. E quando ele começa a olhar mais atentamente para aquela mulher, ele descobre que aquela era uma viúva. E quando ele olha para aquela viúva com mais atenção, ele descobre que aquela é uma mãe que chora, porque diante dela, dentro do caixão, está o seu único filho. Naquele momento, as lágrimas daquela mulher falaram mais do que 1000 palavras. E mesmo sem qualquer pedido de cura daquela mulher, Jesus Cristo decide parar aquele funeral. E olhando para aquela mulher, ele diz, não chore. E ao dizer isso, ele toca no caixão e diz, jovem, levante-se. É interessante porque depois do milagre a multidão fica agitada. E Jesus podia ter facilmente perdido o seu foco, dando atenção para a multidão. Mas ao invés disso, ele continua olhando para aquela mulher. E é olhando para ela que ele pega aquela criança e entrega nos braços dela. Através dessa história nós podemos aprender algo de muito valor. O amor começa com o olhar. O amor começa com o olhar. Agora, se o amor começa com um olhar, por que é que nós desviamos tanto o nosso olhar uns dos outros? E eu reparo isso sempre com a minha esposa, porque ela sempre diz, olha para mim quando eu estiver falando com você, deixa o celular de lado, deixa o computador de lado, deixa a televisão de lado, olha para mim.
Porque o amor começa com o olhar. Agora, se isso é verdade, por que desviamos os nossos olhares uns dos outros? Por que temos desviado os nossos olhares daqueles que sofrem, daqueles que passam fome? Sabe por que nós desviamos o nosso olhar? Porque o olhar gera amor, e o amor gera compromisso, e o amor gera desafios, e o amor muda a nossa agenda, o amor gera responsabilidades. Jesus, ao tocar no caixão, ficou na cultura local impuro, mas mesmo assim ele decidiu pagar o preço. Quando na parábola do filho pródigo, o pai abraça o filho, ele paga o preço do constrangimento, ele paga o preço da ira do filho mais velho. Jesus pagou o preço quando olhou para mim, olhou para você. E é por isso que quando Jesus diz que nós temos que amar o nosso inimigo, ele só o diz porque ele tirou o poder do ambiente. Ele tirou o poder do inimigo, ele tirou o poder de tudo que o inimigo pode fazer contra mim. E sabe o que Jesus fez com esse poder? Ele colocou esse poder na minha decisão, ele colocou esse poder no meu olhar, na minha forma de enxergar, na minha forma de interpretar. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Amar não tem nada a ver com o outro, tem tudo a ver com a decisão que eu tomo ao olhar para ele. Amar não tem nada a ver com o outro, mas tem tudo a ver com a decisão que eu tomo ao olhar para ele. Porque Jesus diz que aquilo que procede do meu interior tem mais poder do que o que há no mundo inteiro. Maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Amar é uma decisão do olhar. Amar é uma decisão de como eu vou enxergar. Daqui de cima eu vejo uma multidão de pessoas, centenas de pessoas na minha frente. Mas Jesus, ao ver essas centenas de pessoas, ele escolhe ver você. E ao olhar para você, ele escolhe te ver. Não como número, não como um problema, mas como uma pessoa. Uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem pecados, uma pessoa que tem problemas para resolver, uma pessoa que tem necessidades. E ao olhar para você numa manhã como essa, talvez Jesus esteja vendo alguém que tem caminhado na escuridão, alguém que não tem conseguido enxergar a beleza da vida, alguém que tem visto a vida de forma embaçada e por causa disso tem tomado decisões erradas, atitudes equivocadas. Meu querido, no Evangelho de Marcos, quando Jesus se depara com o cego, ele faz a seguinte pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Se Jesus estivesse te perguntando isso nessa manhã, neste exato momento, o que é que você responderia? Sabe o que o cego respondeu? Que eu veja. Quando Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, eu quero ver, eu quero enxergar. E eu confesso para vocês que essa foi a minha oração ao longo dessa semana. Tudo o que eu mais dizia para o Senhor: Deus, abre os meus olhos e eu quero enxergar a vida como o Senhor vê. Abre os meus olhos porque eu quero enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Abre os meus olhos porque eu quero enxergar a atitude das pessoas como o Senhor enxerga e como o Senhor interpreta. Sabe por quê? Porque eu quero que o meu olhar gere amor. Porque eu quero que o meu olhar gere amor. Quero te convidar a fechar os seus olhos e a ficar de pé, para que juntos nós possamos fazer essa oração a Deus. O que queres que eu te faça? Que a tua oração possa ser uma resposta para essa pergunta. Feche os seus olhos e comece a responder isso para Jesus. Porque Jesus é a luz do nosso olhar. Jesus é a luz que dissipa a escuridão que há dentro de nós. E Jesus é a luz que brilha através das nossas vidas. E quando essa luz passa a brilhar, o nosso olhar gera amor. O que você tem para falar para Ele?